Meus irmãos e amigos, como fiz pela manhã, quero saudar a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém? Abramos a palavra de Deus em João capítulo 6, e hoje, como eu havia dito na semana passada, nós iniciamos uma parte daquele sermão, e hoje nós vamos para a sua segunda e última. Evangelho de João 6, dos versos 60 até 71, me permitam fazer novamente a leitura desse texto todo, de toda essa perícope. Diz assim a palavra de Deus, a palavra do Santo Deus. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se vires o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Amém. Irmãos, vamos orar mais uma vez, vamos ao Senhor em oração. Nosso Deus, mais uma vez, nós somos muito gratos ao Senhor, porque estivemos aqui pela manhã, pudemos contemplar, ó Deus, a Tua palavra, ouvi-la, meditar sobre ela. Também fizemos assim na escola bíblica dominical, e agora mais uma vez somos trazidos, somos convocados a este culto vespertino, ó Deus, para mais uma vez ouvirmos a palavra do Senhor. Obrigado porque, ó Deus, o Senhor tem nos sustentado por meio da Tua palavra. Ela é o principal alimento para as nossas vidas, ó Deus. De maneira que mais uma vez esperamos isto nesta noite. Fala conosco, ó Deus, fala com o Teu povo aqui reunido. Fala com pessoas que talvez estejam visitando esta igreja, que talvez ainda não sejam cristãs ou crentes, mas fala com todos nós. A Tua palavra é poderosa para falar à igreja e para falar a todo e qualquer homem, Senhor. Que seja assim também comigo, que serei usado como instrumento do Senhor nesta noite. Fala comigo, ao meu coração, em um nome santo de Cristo Jesus. Assim oramos. Amém. Meus irmãos, é sempre angustiante para pastores quando pessoas deixam a igreja. Conselho que o diga, né? Uma coisa e aí é uma coisa que nos preocupa quando membros deixam a igreja, é quando pessoas deixam a igreja, saem, por exemplo, de uma igreja em que ela tem uma consistência doutrinária, em que ela tem uma primazia pela palavra de Deus, ou seja, ela se importa então com esse zelo escriturístico, e aí pessoas saem e vão, por exemplo, para uma igreja onde a palavra de Deus ela não é então ensinada, ou seja, uma igreja liberal. Mas mais doloroso do que isso é quando as pessoas então saem da igreja por abandonarem completamente o evangelho. Perceba que é uma coisa que de fato a igreja precisa compreender, embora nós tenhamos espaço para melhorar, e inclusive devamos tentar aprender com as razões pelas quais as pessoas deixam a igreja, ao mesmo tempo esse texto, e eu já falei numa primeira parte nesse texto semana passada, faloei agora mais uma vez na segunda parte, esse texto nos mostra e nos reconforta ao fato de Jesus também ter perdido pessoas que inicialmente professavam ser seus discípulos. Não é que Cristo tenha perdido, mas as pessoas o abandonaram. No início do capítulo 6 do livro de João, aqui, Jesus tem 20.000 pessoas que depois que Jesus então vai ministrar pão a essas pessoas, vai alimentá-los, elas cantam louvores, e depois disso então, lá no final do capítulo 6 deste evangelho, tem apenas 12, e um deles é um traidor. Veja que nós estamos analisando então um problema. Antes, parecia que Jesus estava à beira do sucesso generalizado.
Pelo menos seria assim visto pelo evangelicalismo moderno, né? Onde as igrejas hoje avaliam o corpo da igreja não pela qualidade doutrinária que tenham ou compromisso com a palavra, mas pela quantidade de pessoas que se agregam a ela. Então, uma igreja de sucesso, uma igreja onde um ministro tem sucesso, é uma igreja que tem uma grande quantidade de pessoas. E talvez o ministério de Jesus, se fosse avaliado por esses critérios, pelo evangelicalismo moderno, não seria, de fato, um ministério bem-sucedido. O texto também nos mostra que aquelas pessoas queriam fazer de Jesus um rei. No verso de número 15, diz lá: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Mas não era esse, porventura, irmãos, o plano de Deus para que o Messias, de fato, reinasse sobre Israel? Mas veja que, então, nesse entremente, Jesus, não é, faz comentários, ou, na verdade, ele prega coisas extremamente chocantes. E dentre elas, nós falamos aqui na semana passada sobre comer a sua carne, sobre beber o seu sangue, afastando, então, praticamente todos aqueles que estavam com ele. E então ele finalmente pergunta, no verso de número 67, aos seus apóstolos, aos seus discípulos: vocês também querem ir embora? Ele diz lá: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Então veja, nós estamos analisando um problema, como nós falamos semana passada, da chamada deserção espiritual e como evitar. E a mensagem geral que nós vimos é que a fé perseverante na palavra de Deus e no Filho de Deus é de fato o antídoto contra essa deserção espiritual. E apenas resumindo, irmãos, o que vimos aqui na semana passada, nós percebemos ali que a fé perseverante na palavra de Deus é o antídoto para a deserção espiritual, e aí vimos que existem verdades difíceis na palavra de Deus, que devem ser, as quais nós devemos nos submeter a elas. Elas são difíceis, mas deve haver uma submissão nossa a elas, mesmo que nós não as entendamos completamente. Nós falamos que para nos submetermos a verdades tão duras, devemos nascer no Espírito Santo do Senhor. Nós falamos que para nos submetermos a verdades duras, muitas vezes pregadas no Evangelho, ali radicadas no Evangelho, nós precisamos ir contra os nossos antecedentes culturais e religiosos, concedendo inclusive ideias preconcebidas. Nós também falamos que para nos submetermos a verdades duras, devemos aceitar que Deus é soberano, mesmo sobre o mal e sobre a incredulidade. E terminamos ali falando que quando nós nos submetemos com fé a essas duras verdades da palavra de Deus, nós obtemos então o fundamento para o conhecimento. Então vejam, nessa noite o nosso foco será agora não mais na fé perseverante da palavra de Deus, mas na fé perseverante no Filho de Deus, que é de fato o antídoto para a deserção espiritual. E aí algumas coisas que nós precisamos, pelo menos 3 delas, observarmos nessa noite. A primeira delas: existem muitas outras coisas além do Filho de Deus nas quais um homem pode depositar sua fé, mas todas elas vão falhar. Pedro faz uma pergunta assustadora no verso 68. Olhem lá comigo. Ele diz assim: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Para quem nós devemos ir? E veja, irmãos, eu sempre pensei sobre essa questão quando nós encontramos, por exemplo, problemas difíceis, situações difíceis. Porque antes de você se afastar de Jesus por causa de verdades difíceis, por causa de circunstâncias difíceis, por causa de expectativas decepcionadas, pare e pergunte a si mesmo: para onde então eu devo ir? Para onde? E aí nós vamos perceber como bons cristãos e como pessoas que manipulam de fato bem a palavra de Deus, que não há outras opções viáveis. A única opção de fato é a resposta que Pedro dá no verso 68. Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Tu és o Santo de Deus. E sabe o que a gente percebe aqui, irmãos? Que a religião confortável, ela vai acabar, por exemplo, por falhar se você se voltar para ela.
Aqueles discípulos, e nós vamos dar o nome aqui de discípulos aproveitadores, porque eles se aproximam de Jesus, não por aquilo que ele é, pela majestade, pela glória, porque creem que de fato ele é o Messias, ele é o próprio Deus encarnado que veio para morrer pelos seus pecados. Mas esses são discípulos aproveitadores, que queriam apenas aquilo que Cristo poderia dar, e que não poderiam lidar com declarações tão duras de Jesus sobre comer sua carne e beber seu sangue como um requisito para a vida eterna. E o que foi que eles fizeram, irmãos? Eles voltaram para a sua herança e religião judaicas. Eles preferiram fazer exatamente isso. Na cabeça deles funcionava o seguinte: eles pensaram que serem descendentes físicos de Abraão, Isaac, Jacó, seguir as regras e as cerimônias religiosas judaicas era o suficiente, era bom o suficiente. Lembrem-se, nós falamos aqui também que eles esperavam inicialmente que Jesus fosse quem? Um Messias que os libertaria do domínio do Império Romano, e inauguraria então uma época de paz, uma época de prosperidade. Mas quando eles ouvem então aquele ensino duro da parte de Jesus, sobre comer a sua carne e beber o seu sangue, sobre o fato de Cristo morrer de fato pelo mundo, e essa necessidade de comer carne e beber sangue, eles simplesmente voltaram à religião que eles sempre conheceram. Às suas cerimônias e aos seus ritos religiosos. E veja, geralmente não é essa, para algumas pessoas, a opção mais confortável? Irmãos, mas espiritualmente é a mais estúpida para se tomar. Porque ignora a realidade séria do pecado, porque ignora a realidade séria da culpa que todos nós temos diante de um Deus santo, mas principalmente porque ignora a necessidade desesperada que nós temos de quem? De um Salvador. Quando o Espírito Santo, irmãos, nos convence dos nossos pecados e culpa, o que nós percebemos, irmãos? Nós percebemos então que uma religião de boas obras, elas não podem expiar os nossos pecados. Nós percebemos, irmãos, como diz Isaías no capítulo 64, que as nossas melhores ações são inúteis como defesa contra a verdadeira culpa que o homem mantém diante de Deus. E Joe Owen expressa muito bem isso. Joe Owen escreve um livro chamado Apostasia do Evangelho. E lá na página 90 desse livro ele comenta sobre aqueles que se afastaram de Cristo. E ele diz o seguinte: se eles tiveram uma verdadeira convicção de sua necessidade de Cristo e experimentaram seu poder em suprir essa necessidade, por que agora o abandonaram? Uma pessoa que foi verdadeiramente convencida de sua necessidade de Cristo por perdão e salvação e como resultado recebeu pela fé, nunca abandonará Cristo Jesus. Por estar verdadeiramente convencido da nossa necessidade de Cristo, devemos primeiramente estarmos convencidos da natureza, da culpa, da poluição, do poder e da punição do pecado, pois Ele veio nos salvar dos nossos pecados. Mas há uma segunda ênfase quando nós falamos então sobre decair, não é? Sobre infelizmente, sobre você decair de onde você está e você voltar, por exemplo, para os velhos rudimentos da antiga religião que você praticava, se era assim. E é um outro elemento, é o elemento, por exemplo, das coisas materiais do mundo. É quando, por exemplo, dinheiro e poder vão acabar falhando quando nós recorremos a essas coisas. Veja, não é aquela velha religião que simplesmente nos acorrentava a ritos e cerimônias, como fazia com os judeus. Mas o dinheiro, o poder, acabam também por falhar quando nós recorremos a ele. Quando há essa deserção espiritual, as pessoas se voltam para as coisas materiais. E João vai mencionar por 2 vezes uma pessoa específica nesse texto. Ele fala sobre Judas. No verso de número 64 diz assim: contudo, há descrentes entre vós, porque Jesus sabia desde o princípio, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Um pouco mais adiante, ele cita novamente dos versos 70 a 71, replicou-lhe Jesus: não vos escolhi em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem o estava para traí-lo, sendo um dos 12.
Isso é no contexto dos discípulos, eles se afastaram de Jesus. Mais tarde, no capítulo 12, verso 6, João explica que Judas ele era aquele que comandava o quê? O saquinho de dinheiro, lembram? Era ele que arrecadava, então, o quê? As ofertas de dinheiro ali, dadas a eles. E ele fazia o que com isso, irmãos? Ele roubava. Indiscutivelmente, um dos comentários que nós temos acerca de João capítulo 12, verso 6, mostra que Judas aceitou o convite para se tornar um apóstolo, porque ele via isso não como algo, porventura, de excelência para a sua alma, que o caracterizava de fato como um servo verdadeiro de Deus, mas porque isso para ele era uma boa carreira. Vejam que se Jesus era o Messias prometido que venceria os inimigos de Israel e reinaria então no trono físico de Davi, estar no círculo interno significava segurança financeira e uma influência extremamente poderosa. Mas, irmãos, quando Judas ouviu Jesus falando de dar a sua carne para a vida do mundo e como os líderes judeus o matariam e como aqueles que o seguiam deveriam tomar a sua cruz e morrer, o que é que Judas fez? Ele mostrou realmente quem ele era. Ele não era um discípulo, como Jesus diz, era diabo, era um traidor. E ele então recuou. Não era para isso, irmãos, então, que ele havia se inscrito? Ele traz Jesus pela mísera soma de 30 moedas de prata. E quando ele percebe que havia traído sangue inocente, ele jogou a prata no templo e foi fazer o quê? Se enforcar. Irmãos, dinheiro e poder nunca nos colocam numa posição correta diante de Deus. Tenhamos a plena consciência disso. Dinheiro e poder nunca nos colocam numa situação ou uma posição correta diante de Deus. Eles falham em todos os que confiam nestas coisas para a sua satisfação. Mas há um outro aspecto. Educação. Vocês já pensaram, por exemplo, na salvação do meio ambiente, nas artes, no prazer sexual, nas drogas, no álcool? Eles acabam por falhar se você também se retornar para essas coisas, se você voltar para essas coisas. E essas são algumas coisas, por exemplo, nós estudamos aqui com frequência durante alguns meses o livro de Eclesiastes. E ele vai falar, por exemplo, sobre isso no capítulo 2, versos 1 a 16, quando ele vai então avaliar a vida diante de Deus. Mas a conclusão dele lá no verso 17, ele diz assim: então eu odiava a vida, pois o trabalho que havia sido feito sob o sol era doloroso para mim, porque tudo é futilidade, correr atrás do vento. Algumas das coisas que ele fez são empreendimentos e são coisas legítimas. Irmãos, veja, a educação é uma coisa legítima. Trabalharmos para que a glória de Deus e para que aquilo que Deus criou através do seu poder e sua glória, que é a natureza, continue existindo e nós usufruindo disso para o louvor da glória do Senhor, é algo lícito. As artes são algo lícito, o prazer sexual é algo lícito. Mas nós temos que aproveitá-las com equilíbrio. Porque nenhuma dessas coisas, embora sendo lícitas, nos fornecem de fato vida eterna, irmãos. Portanto, não é errado se sair bem em sua carreira, prover adequadamente a sua família. Não é errado, irmãos, concorrer a cargos públicos, usar seu poder para melhorar a sociedade. Não é errado salvar o meio ambiente, não é? Como um bom mordomo da criação de Deus, porque nós devemos sê-lo. Não é errado estudar e aprender tudo o que você pode, mas o ponto é, se você depositar a sua fé e seu esforço em algo que não seja o Senhor Jesus Cristo, isso vai se evaporar em um segundo. E isso vai se evaporar em um segundo quando você estiver diante do julgamento de Deus. Percebam, irmãos, até as coisas legítimas serão vaidade se a sua fé não estiver em Cristo para salvá-lo dos seus pecados. Até as coisas, foi até orado aqui essa noite, não é? Deus nos dá coisas completamente lícitas, tudo aquilo que Deus faz é bom, nós temos que aproveitá-las, mas é impressionante como as coisas boas que Deus nos dá, muitas vezes são utilizadas para pecarmos, para afrontarmos a natureza de Deus, o próprio Deus e a sua santa lei.
Não deposite sua fé numa religião em que Cristo não esteja no centro. Não deposite sua fé em coisas materiais. Não deposite sua fé em coisas que são tremendamente aprovadas pelo Senhor. Aproveite-as para a glória do Senhor, mas entenda que se sua fé não estiver em Cristo, você é o mais infeliz de todos os homens. Isso nos leva a uma pergunta, irmãos. Se tudo mais nos falha e a morte é 100% certa, por que as pessoas se afastam de Cristo para essas coisas vãs? Por que elas se afastam de Cristo e buscam exatamente essas coisas? Isso nos leva ao segundo ponto dessa noite. Muitas razões erradas podem levar você a confiar em coisas que nunca vão poder salvar você. E eu queria fazer uso dessa noite, pelo menos nesse segundo ponto, de um sermão do Charles Spurgeon. Porque ele prega um sermão intitulado Uma Deserção Triste. E ele, pelo menos, adiciona, ele traz nesse sermão, neste ponto, 9 coisas. Ele elenca 9 rápidas coisas que nos levam a confiar em muitas coisas que não nos salvam. E ele diz, da primeira delas, as coisas que podem não nos salvar, evidentemente não nos salvam, diz assim, é porque você não gosta de algum ensino ou mandamento da Bíblia. Eu lembrei do presbítero Elano falando que ele foi falar com uma senhora, e a senhora disse alguma coisa para ele, e ele disse assim, não, mas o que a Bíblia diz é isso bem aqui. Não, mas isso aqui não, isso aqui eu sou contra isso. Irmãos, à luz do texto que nós lemos, os discípulos se afastaram de Jesus porque acharam difícil um ensino de Cristo. Porque esse ensino afrontava a religião deles. Comer sangue e comer carne com sangue era o quê? Literalmente proibido. Eles se escandalizaram sobre isso. Veja, um Messias que era para reinar vai ser o quê? Crucificado. Isso é um escândalo. A morte é uma morte o quê? A morte na cruz é uma morte o quê? Uma morte que traz escândalo, porque é para o pior dos pecadores. É para a gente de fato que não presta. E aí, então, esses discípulos agora, eles tropeçam no ensino de que também ele havia descido do céu. Ele vai dizer lá no verso 41 e 42, olhem comigo, por favor, irmãos. Diz assim, murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Jesus está falando sobre sua pré-existência divina, irmãos. Eles o conheciam como filho de José e Maria. Eles o viram crescer. E agora Jesus faz uma lícita, verdadeira reivindicação à sua divindade. E isso fazia o que com eles? Os irritava. Isso os escandalizava. Era, de fato, um ensino extremamente duro de digerir. Veja, eles também não gostavam das declarações repetidas de Jesus. Veja o verso 37, por favor. Cristo diz ali, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. No verso 44, irmãos, ele diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. E no verso 65 ele prossegue e diz, por causa disto que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Eles não gostaram destas declarações de Cristo, de que eles não poderiam ir a Ele a menos que o Pai os levasse. Afinal de contas, qual era o contexto deles? Na cabeça deles, pelo menos, era isso. Nós somos bons judeus. Nós temos uma religião correta. Nós não somos cães gentios. Eles seguiam Moisés e a lei. Então, eles não gostaram da afirmação de que de que eles eram espiritualmente incapazes de vir a Cristo por si só. Vejam que isso implicava que eles eram pecadores sem mérito, irmãos. É a chamada doutrina da incapacidade espiritual para a vida, ou seja, o homem ele é corrompido de corpo e alma, ele não pode dar um passo em direção a Deus naquilo que diz respeito à sua salvação. Mas para eles não, para eles a salvação era meritória, eles entendiam assim, era assim que eles compreendiam isso acerca da sua própria religião.
Então, como é que Jesus, então, ousa dizer uma coisa dessas? E aí a gente traz isso para o nosso contexto. Irmãos, hoje existem muitos que professam ser discípulos de Jesus, mas não gostam, não assimilam, são completamente contrários a verdades bíblicas, a doutrinas e mandamentos da Escritura. Por exemplo, se você falar em predestinação para alguns, mesmo. Se fosse no sertão pernambucano, o cara já puxava a faca para o outro. Porque a briga ia ser ferrenha. Então, alguns não toleram se falar de predestinação. Não gostam da doutrina de que, porventura, há um inferno. Ou seja, Deus vai punir os pecadores, vai lançá-los no inferno. Tem gente que não admite isso de forma alguma. Outros, irmãos, detestam o ensino bíblico sobre o papel da mulher, sobre como a igreja cristã se comporta a respeito da homossexualidade, da pureza sexual. Então eles fazem o quê? Eles preferem se afastar daquele que é o único Salvador, que pode salvá-los dos seus pecados, mas não conseguem compreender que estas coisas nunca podem salvá-los. Spurgeon elenca ainda uma outra coisa, que nós temos a característica estúpida de esquecer a certeza da morte, de modo a viver pelo prazer imediato nesses poucos anos incertos e não pelo prazer duradouro da eternidade. O que é que essas pessoas queriam, irmãos? O suprimento vitalício de pão, mas não trabalhavam por aquele pão que perdura para a vida eterna. No verso 67 ele diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Vejam, eles queriam que Jesus fosse rei, e ele inaugurasse uma era de paz e prosperidade. Mas se ele tivesse que morrer para expiar os seus pecados, não, isso já não dava certo. Se começarmos a pensar que mais coisas, por exemplo, uma casa, melhor sucesso na carreira, talvez até um portfólio de investimentos bem confortável para nós, trarão satisfação final, as nossas prioridades já estão desvirtuadas. Elas já estão erradas. E aí nós seremos semelhantes a quem? Ao próprio Judas. Cairemos no erro mortal de Judas. Cairemos no erro mortal de Demas, que Paulo relata que abandonou Paulo por causa do amor a quem? Ao mundo. Porque amaram tanto Judas quanto Demas e tantos outros mais ao mundo do que ao próprio Cristo. Spurgeon continua e diz que também o homem se mostra, o homem que prefere correr de Cristo, fugir de Cristo, ele se mostra assim porque ele está assustado com perspectiva de rejeição e perseguição. Perceba que os destinatários da carta aos Hebreus, eles foram tentados a fazer o quê? A retornar ao seu antigo judaísmo, porque eles estavam sofrendo por causa da sua fé como cristãos. E aí lembram que uma das coisas para as quais o autor aos Hebreus escreve é para dizer a esses irmãos: perseverem, tenham perseverança. Aí ele pega exemplos de homens de fé e coloca diante desses irmãos para dizer: olha, esses homens eram homens de fé, que enfrentaram os mesmos problemas, as mesmas situações, que foram perseguidos também por causa do nome de Deus. Então façam como eles, perseverem. Talvez uma das razões da deserção de Judas fosse que ele queria estar do lado dos bons líderes religiosos judeus. Mas quando ele viu que Jesus, irmãos, estava sempre em conflito com eles, e que ser seguidor de Jesus significaria a alienação, talvez, desses líderes judeus, o que foi que ele fez? Ele decidiu agradá-los e trair a Cristo. Essa foi a escolha que ele fez. Mas deixa eu perguntar uma outra coisa. E já indo para um outro item de Spurgeon, você acha que seguir a Jesus roubará a boa vida? Porque alguns deserdam
porque acham que não terão uma vida boa com Cristo. Lembra, nós falamos aqui de manhã cedo em Eclesiastes, não é? Sobre pessoas que porventura acham que porque estarão com Cristo serão tolhidos de aproveitarem os dias da sua vida. Muito pelo contrário, nós falamos que se nós queremos ter de fato uma boa vida nesse mundo e em abundância, ela só é possível por meio de Cristo. E aí Spurgeon diz então isso, será que é um medo de fato de não ter uma boa vida? Meus irmãos, e aqui uma área ou um tempo específico da vida, porque quem são mais suscetíveis a caírem nessa armadilha são os jovens. E nós falamos também sobre eles pela manhã. Eles acham que se seguirem Jesus terão que desistir de tudo aquilo que é bom, divertido e começar a fazer todo tipo de coisa que soa perfeitamente, talvez terrível aos seus ouvidos. Na adolescência, por exemplo, alguns se preocupam que se entregarem a vida ao Senhor, Ele vai mandá-los então para uma selva, sendo missionários lá dentro da selva. Rapaz, esse negócio de servir a Jesus lá dentro da Amazônia não dá para mim não, isso aí não dá certo não. Mas quando param e pensam sobre isso, e quando avaliam essa situação com sabedoria, por meio da palavra de Deus, aí vão perceber que Deus na verdade é o quê? É um Pai amoroso, é um Deus que sabe todas as coisas, Ele é onisciente, e Ele só pede para a gente fazer aquilo que de fato, em primeiro lugar, vai glorificar a Ele, mas também será bom para os seus servos. Ou seja, vai redundar em benefício para os seus. Mas talvez o homem, então, que deserde, seja aquele que permite que provações e dificuldades cresçam em decepção com o próprio Cristo, como Judas. Que pensa que se inscrever com Jesus significa prosperidade financeira, vida abundante, mas então ele percebe que o quê? Que a vida abundante pode incluir alguns fatores que aos nossos olhos são extremamente negativos, como porventura, perseguição, martírio para alguns. Então ele faz o quê? Ele se afasta. Jesus vai dizer, aquele que quer segui-lo tem que tomar de fato o quê, irmãos? A sua cruz. Ou seja, ele vai tomar o seu encargo, ele não vai morrer naquela cruz. Cristo já morreu e deu sua vida, e já pagou o nosso débito com o Senhor. Mas ele terá um encargo, ele levará um fardo sobre si, ele carregará o nome do seu próprio Salvador sobre ele, e ele terá que servi-lo. E isso, irmãos, não é algo ruim. Ou pelo menos não deveria ser. Na verdade, deveria até nos estimular a termos uma vida muito mais profunda com o Senhor do que correr da vida com Cristo. Mas para alguns, isso decepciona. Talvez a deserção, como diz Spurgeon, seja porque o homem se ocupe de outras coisas que excluem a coisa mais importante. Meus irmãos, buscar o Senhor e caminhar com Ele exige duas coisas da gente, prestem atenção. Exige o seu tempo e exige também o seu esforço. Ninguém disse e nunca mais dirá que caminhar com Deus é coisa fácil. O próprio Jesus vai dizer que no mundo nós vamos passar por muitas dificuldades, por muitas aflições. Esse é o encargo da vida cristã, mas ao mesmo tempo Ele vai dizer, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Caminhar com Deus exige tempo e esforço. Mas veja, irmãos, por causa do pecado nós estamos propensos a quê? A buscar outras coisas que preenchem porventura o nosso tempo. E como, quando nós falamos também ali em Eclesiastes, nós não sabemos fazer o quê? Administrar bem o tempo. Remir bem o tempo. Televisão. Importante falar sobre isso. Jogos, esportes, redes sociais e outras tantas coisas podem se aglomerar de tal maneira, irmãos, que nós deixamos de buscar a Deus e o seu reino. E você sabe qual é o fim disso? Nós nos afastamos do Senhor, nos afastamos da sua comunhão, nos tornamos crentes cada vez mais fracos e mais sujeitos à obra do mal, a sermos influenciados e não sermos influenciadores deste mundo. Spurgeon diz também que muito do que é deserção espiritual é devido a muita preguiça, a uma indisciplina por manter Cristo em primeiro lugar em nossas prioridades.
E Paulo vai dizer, irmãos, para nos disciplinarmos com o propósito da piedade. Ele fala, por exemplo, isso a Timóteo no capítulo 4, verso 7. E vejam que, por definição, disciplina significa fazer o quê, irmãos? É negar a si mesmo alguma gratificação imediata por um objetivo de longo prazo mais valioso. É abrir mão de coisas agora para colhermos o que é a coisa mais grandiosa, lá na frente mais valiosa. E isso implica que o objetivo de longo alcance, ele não acontecerá por padrão se você se afastar e viajar pela vida fazendo aquilo que você acha que você deve fazer, que você acha que é bom. Veja que se você não quer se afastar de Cristo, você precisa enfrentar, inclusive, pecados, como deles, preguiça, e se disciplinar a piedade. Não é essa a nossa finalidade também? Nós somos participantes agora da natureza divina, ou não? E isso implica em piedade, em santificação. Spurgeon também diz e fala sobre o pecado, o que faz com que o seu pensamento sobre Cristo fique extremamente confuso. Irmãos, aqui é interessante porque ele diz que seguir a Cristo é uma decisão racional baseada na evidência sobre quem Ele é e o que Ele fez por nós na cruz. Mas Spurgeon também elenca aqui que o problema é que o pecado é sempre racional e faz com que nos confundamos em nosso pensamento. E ele diz, o pecado distorce o nosso julgamento e nos leva a fazer outras escolhas erradas para encobrir ou justificar muitas vezes o nosso pecado. E isso nos afasta do Senhor. Mas por fim, e talvez o principal aspecto tratado por Spurgeon, é de que o homem tem uma grande dificuldade de entender a supremacia e excelência de Cristo. Irmãos, veja o que foi que Pedro viu. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? E ele diz assim, tu tens as palavras de vida eterna. E ele diz assim, nós temos crido e conhecido, e aqui eis a questão, que tu és o Santo de Deus. O que Pedro viu é que Cristo é o único que vale a pena para ser seguido, irmãos. É por isso que ele diz, para onde mais nós iremos? O que é que pode, meus irmãos, se comparar a Cristo? Para onde iremos? O que é que vai se comparar a Cristo? O que é que se pode colocar em pé de igualdade com o Senhor Jesus Cristo? E aí isso nos leva justamente à conclusão dessa noite, ao terceiro ponto, respondendo exatamente isso. A fé perseverante no Filho de Deus é o principal elemento, então, para que não haja a deserção espiritual. E aí, vejam que algo extremamente importante, irmãos. Ele diz assim, ele resume nos versos 68 e 69, não é? Eu vou ler de novo. Para quem iremos, tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Na Escritura, irmãos, nós podemos catalogar inumeráveis qualidades maravilhosas de Cristo. Mas aqui, já no finalzinho, na conclusão, o que é que pelas palavras de Pedro são elencados para nós? Pelo menos 4 coisas que nos mostram como a fé em Jesus, ela é justamente aquilo que nós necessitamos para como um antídoto a essa deserção espiritual. E a primeira delas, que ele nos mostra no texto, é o quê? Que somente Jesus Cristo tem palavras que mudam a vida de pessoas. Ou seja, que transformam a vida, que na verdade dão a essas pessoas vida verdadeira. Meus irmãos, a vida é curta, é incerta, mas a eternidade é para sempre. O nome já diz, é para a eternidade. A palavra de Deus nos diz que Jesus é o único caminho que veio do céu à terra para nos dizer como, nos mostrar como ir ao céu quando morrermos e fornecer expiação pelo nosso pecado que precisamos para permanecer na santa presença de Deus. Esta mesma palavra afirma que Jesus colocou isso em perspectiva. No capítulo 16, verso 26, ele diz assim, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Pense, meus irmãos, pensem na falta de vida,
na certeza da morte e na realidade da eternidade. E aí você não vai abandonar Cristo. Mas Jesus também é o Cristo, Jesus Cristo é o Santo de Deus. Na versão King James, irmãos, ele diz assim: tu és o Cristo, Filho de Deus, baseia-se em um suporte inferior a manuscritos. É um suporte inferior de manuscritos. E aí ele diz assim que o copista estava tentando harmonizar o texto, João 69, Mateus capítulo 16, o Santo de Deus, falando sobre essa designação em comum para Jesus. E você vai ver que esta designação que Pedro traz aqui, dizendo tu és o Santo de Deus, ela só vai acontecer uma única vez, de novo no Novo Testamento, quando, e vocês vão se lembrar disso, quando um homem que está possuído de demônios, lá na sinagoga de Cafarnaum, se dirige a Jesus exatamente com esse título, tu és o Santo de Deus. Lá no Antigo Testamento, irmãos, é usado em Arão, seu santo, quando ele diz para o Messias. Isaías usa frequentemente, se refere ao Senhor como Santo de Israel. Você sabe o que isso nos mostra? Que não pode haver menor dúvida de que o título atribuído a Jesus é ao lugar mais alto possível. E que esse título, então, que faz com que Cristo ocupe o lugar mais alto possível, enfatiza a sua consagração e a sua pureza, e o coloca com Deus e não com o homem. Nossa fé, às vezes, é tão boa quanto o nosso objetivo. Deixa eu exemplificar isso, irmãos. Você pode ter toda a fé do mundo em um avião com defeito. Pode ou não pode? Pode. Mas a sua fé não vai fazer o avião voar. Por outro lado, tudo que você precisa é de fé suficiente para embarcar em um avião mecanicamente sólido. Isso vai levá-lo até onde você está indo. Se Jesus não é quem a Bíblia mostra que ele é, então a fé nele não vai levá-lo ao céu. Mas se ele é o Santo de Deus, como a palavra de Deus afirma, então você deve confiar nele e perseverar mesmo quando ele diz coisas que são difíceis, duras, ou quando ele, por sua soberania, o leva a momentos difíceis na vida. Do verso 69, ainda duas coisas e a gente conclui. A primeira delas é que Cristo, Jesus Cristo, sozinho, Cristo, a segunda pessoa da Trindade, é Deus onisciente e soberano. Veja, João ele vai enfatizar, irmãos, repetidamente essa verdade no texto. Jesus sabia quando os discípulos aproveitadores estavam resmungando entre si. No verso 61 diz assim: mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Ele conhecia os que não criam. No verso 64 ele diz: contudo, há descrentes entre vós, porque Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ele sabia desde o início quem o trairia. Jesus sabia que daria a vida na cruz, ressuscitaria e ascenderia aos céus. Um pouquinho antes, no verso 51, Jesus afirma: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E no verso 62 ele diz que será, pois, se vires o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava. Jesus escolheu Judas como apóstolo, mas Jesus sabia que ele era diabo. Jesus é aquele que conhece todos os que o Pai lhe deu e sabe que não os perderá. Cristo é onisciente
Jesus é soberano. Mas deixa eu fazer uma indagação e talvez você pergunte, e é importante a gente mostrar isso no texto. Por que Jesus escolheu Judas quando sabia que o trairia? Arthur W. Pink, escrevendo sua exposição do livro de João, ele sugere 7 razões. Quero compartilhar com os irmãos. Jesus escolheu Judas porque ele nos fornece uma oportunidade para Cristo exibir as suas perfeições. Ele diz que Cristo veio para fazer a vontade do Pai, realizar a obra na cruz que o Pai lhe deu, e isso exigia a escolha do discípulo que o trairia. Ele diz que isso forneceu um testemunho imparcial da excelência moral de Cristo. Judas mais tarde testemunhou. Qual foi o testemunho de Judas? Pequei contra sangue inocente. Ele diz, isso deu a oportunidade de descobrir a horribilidade do pecado. Judas nos mostra a natureza hedionda do pecado do qual fomos salvos. E a parte da sua graça, da graça do Senhor, todos seríamos traidores, ou todos trairíamos o próprio Cristo. Pink disse que isso nos fornece aos pecadores um aviso solene. Judas nos mostra quão perto um homem pode chegar de Cristo e ainda assim se perder. Ele diz que isso nos mostra que nós podemos esperar encontrar hipocrisias entre os seguidores de Cristo. Mostra-nos que um demônio é esperado entre os servos de Deus e dá-nos mais uma ilustração de quão radicalmente diferentes são os pensamentos e os caminhos de Deus dos nossos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Concluindo, irmãos, Cristo está muito acima de tudo que possa ser comparado a Ele, de toda e qualquer comparação. Judas diz, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Irmãos, quando nós lemos esse texto, eu porventura já pensei sobre essa questão muitas vezes. E nós pensamos essas questões muitas vezes quando nós enfrentamos problemas difíceis. Para quem nós correremos? Irmãos, Jesus de longe é o supremo sobre todas as outras coisas, sobre todas as outras opções. Porque Pedro diz que só Jesus Cristo tem as palavras de vida eterna. Porque ele diz que só Cristo Jesus é o Santo de Deus. Porque ele diz que Cristo é o soberano, onisciente e onipresente do universo, o todo-poderoso Rei. Então, para onde nós iremos? Pense comigo. Na medida em que nós somos tentados pelo mundo, pela carne e pelo diabo, muitas vezes, irmãos, nós não percebemos ou esquecemos a suprema beleza da glória de Cristo. Ouem mais uma vez, eu apelo para ele, escreve, todo o fundamento de toda a fé no Evangelho repousa na glória da pessoa e dos ofícios de Cristo. E esse conhecimento somente dele é que nos fará desprezar todas as outras coisas em comparação com ele. Ou em termine diz, Jesus é a pérola de grande valor, ele é o tesouro no campo, venda tudo e compre essa pérola, compre esse campo. Quando nós chegamos ao fim desse texto, nós concluímos, irmãos, que tudo na vida cristã depende de Jesus Cristo. Se Ele é quem afirmou ser, e de fato Ele o é, não siga outra coisa qualquer. Talvez haja alguém melhor para seguir ou alguém melhor para se viver. Talvez você pense assim, o mundo pensa assim. Mas Jesus é o Cristo. Meu irmão, meu amigo, Jesus, Ele é o Santo de Deus, Ele é o Filho de Deus. É Ele que tem palavras de vida eterna. Ele é o Deus onisciente e soberano. Então eu pergunto, para onde iremos? Para onde você vai correr? A quem você vai recorrer?
na dificuldade que você estiver passando, para onde você irá? Ou aonde você está indo comumente em seus momentos difíceis? Ou ao que você está recorrendo? É Cristo? É Jesus? É o Filho de Deus? É o pão do céu? É o pão que desceu do céu? É o Santo de Deus? O texto, irmãos, ele nos mostra que não há uma outra coisa a recorrermos, a não ser a Cristo. Nós precisamos segui-lo, irmãos. Isso é imperativo para todo e qualquer homem. Nós precisamos segui-lo. Não existe uma outra opção. Todas as outras nos levarão à morte e à alienação de Deus. Todas as outras nos levarão à tristeza e aos horrores, principalmente quando enfrentarmos o julgamento da parte do Senhor. Mas Cristo é a única opção para a vida. Tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, Tu sondas os nossos corações. Dia a dia, ó Deus, há coisas que nós não revelamos pelas nossas palavras ou pelo nosso comportamento à pessoa mais íntima nossa, seja o esposo, sejam os filhos, seja algum amigo. Há coisas que só o Senhor conhece. E talvez a mais importante, ó Deus, é de fato o Senhor sabe, como um Deus onisciente, todo-poderoso, que nos criou. O Senhor sabe exatamente onde está o nosso coração e em que situação espiritual nós estamos. Como foi que nós entramos aqui, ó Deus, para cultuar o Senhor nessa noite? E talvez esta palavra, ó Deus, ela tenha desvendado diante de nós mesmos, para nossa própria reflexão, algo que não gostaríamos de admitir. Às vezes nós não temos recorrido ao Senhor nas tempestades da vida, em meio aos problemas, na luta contra o nosso pecado, contra o mundo e contra o diabo. Talvez, ó Deus, até mesmo nessa situação de pecado, às vezes nós queiramos correr para a Tua palavra e aí a gente vai, abre a Escritura, lemos um texto que é impressionante como ele vai lá e confronta o nosso aspecto interior nesse pecado específico. E aí, porque esse pecado é algo do nosso desejo, nós o estamos mantendo na nossa vida porque tem nos trazido um prazer mundano, nós simplesmente rejeitamos a instrução da parte do Senhor e preferimos continuar recorrendo ao pecado. Ou talvez na luta contra o pecado, ó Deus, nós estejamos recorrendo à nossa própria força. Ou talvez, ó Deus, não à Tua palavra, mas tendo problemas que são frutos do nosso pecado, recorrendo a psicólogos, a pessoas que não têm o mínimo conhecimento do Evangelho, e aí nos trazem, ó Deus, palavras, ó Deus, ideias, concepções de homens completamente desvirtuadas das coisas do Senhor. Afinal de contas, a quem nós temos apelado? O Senhor sabe. E aí, ó Deus, nessa noite, de uma forma maravilhosa, o Senhor vem com a palavra do Senhor e nos mostra, nesta pergunta de Pedro, e em sua resposta, o remédio para as nossas almas. Para quem nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Ó Deus bendito, essa verdade, ela precisa permear a nossa vida, Senhor. Essa verdade, inclusive, é uma verdade que, à luz do que temos aprendido aqui na igreja, ela nos mostra, ó Deus, o que define, inclusive, a nossa vida ética. Tu tens as palavras de vida eterna.
As palavras que nos transformam, que nos guiam nesse mundo, em toda e qualquer situação, em toda e qualquer decisão, é a ela que nós apelamos. São palavras claras, são palavras dadas ao povo, ó Deus. É a palavra infalível, inspirada da parte do Senhor. Para quem iremos? Nós iremos ao Senhor. E do Senhor nós receberemos alento para a nossa alma, guia para a nossa vida, regras que vão regular a nossa existência, para que possamos cumprir, ó Deus, com a tarefa que temos de, em primeiro lugar, glorificar o nome do Senhor e buscar o Teu reino acima de todas as coisas. Por mais duras, por mais confrontativas, palavras que dividem o nosso espírito, ó Deus, que o Senhor permita que elas sejam assimiladas no mais profundo do nosso ser e que elas transformem a nossa vida dia após dia, Senhor. Que a nossa fé não esteja em nada que não seja o Senhor. Que quando corremos, ó Deus, na vida, corramos para os Teus braços amorosos, ó Deus. Corramos para a assistência pronta, eterna que o Senhor tem, porque o Senhor é o pastor do Teu povo, é o pastor principal de todo o Teu rebanho. Tu és o pastor de Israel. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. O Senhor aplica a palavra do Senhor ao nosso coração nessa noite. Fortalece a Tua igreja em sua fé, em sua esperança, em saber que tem um tão grande Salvador, com palavras de fato que nos transformam. E que também o Senhor possa, talvez aqui nessa noite, despertar no coração de pessoas que têm vindo aqui afligidas, preocupadas, sofrendo, procurando de fato em algo no qual se agarrar, para que tenham estabilidade em sua vida, para que possam se firmar em sua vida, para que possam ter felicidade na vida. Mostra, revela a essas pessoas, por obra do Espírito Santo do Senhor, que o caminho e a vida são Cristo. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. É Cristo. E todos os teus filhos, aos quais podemos perguntar, certamente diriam: vale a pena. É Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por esta comunhão nessa noite com o Senhor, pela palavra do Senhor, pelos irmãos e amigos aqui. Na esperança, ó Deus, da edificação e da transformação das nossas almas, nós oramos em nome de Jesus. Amém.